Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos ao módulo 1, tópico 2, necessidades emocionais. Essa figura aqui, ela representa, é bem simbólica, representa muito bem o conceito do que a gente vai estudar hoje. Segurança, aceitação, autonomia, limites, valor, amor, bem isso. Bom, conforme o vídeo introdutório que vocês já assistiram, existe essa questão fundamental que a nossa estrutura psíquica ela sempre busca o equilíbrio, a tal da homeostase. Então a gente não consegue ficar muito tempo sofrendo, também não consegue ficar muito tempo no gozo, no êxtase. É saudável e o nosso cérebro foi concebido pela evolução, milhões de anos, a procurar um equilíbrio entre o sofrimento e o gozo. Então a gente sempre tenta, de alguma forma, buscar esse equilíbrio. Como isso acontece na prática, de fato? O sistema límbico tem uma ligação neural com o córtex pré-frontal, que permite esse equilíbrio, que facilita esse equilíbrio. Então, essa sinapse entre o hipocampo e o córtex pré-frontal, isso já foi documentado em pesquisa. Inclusive o Damasio tem vários livros, eu vou indicar um livro dele no final do tópico, que mostra e explica isso, que o nosso cérebro ele é basicamente emocional e o córtex pré-frontal ele exerce um certo controle, mas não total, mas ele permite dar essa regulagem, esse ajuste fino das nossas reações emocionais. Só que esse caminho, essa estrada que liga o hipocampo ao córtex pré-frontal, isso começa a ser estruturado, fortalecido, sedimentado depois dos 20 anos de idade. Até os 20 anos, 19, 20 anos, essa estrada ainda está meio incipiente, ainda não foi asfaltada, ainda não foi sedimentada. Então, basicamente, as nossas experiências do nascimento, eu diria até antes, né? Eu diria que as nossas experiências a partir do 3º mês de gestação até na formação do sistema nervoso até os 19, 20 anos de idade, essa experiência, essas vivências que nós temos, principalmente na relação com os pais, com o meio ambiente, com os nossos cuidadores, com os adultos que são influentes e próximos a nós, essa relação, essa vivência, essa experiência são interpretadas basicamente de forma emocional. E essa relação, e essa vivência, e essa interpretação de base emocional faz com que a gente precise, neste período de vida, até os 19, 20 anos, sermos nutridos afetivamente, emocionalmente. Essas necessidades emocionais precisam ser atendidas. Elas vão sendo menos necessárias com o passar da idade. Serão extremamente necessárias no início do nascimento até a puberdade e vai se arrefecendo até os 19, 20 anos. Da mesma forma como o nosso cérebro foi pré-programado com as emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, nós precisamos, em função disso, que essas necessidades emocionais sejam atendidas também. Eu faço uma correlação, faço uma analogia com a estrutura de uma casa. As necessidades emocionais são o alicerce onde a gente vai construir a nossa casa, que é a nossa personalidade. Então, todas as necessidades emocionais se constituem numa base psíquica e emocional sobre a qual se erguerá a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade sofre influência direta dessa relação com os pais, dessas necessidades sendo atendidas ou não plenamente,
E com base nisso, os problemas começam a acontecer, porque da mesma forma como temos uma condição natural de termos necessidades emocionais para serem atendidas, também as circunstâncias de vida são naturalmente contrárias a isso. Há muita dificuldade dos pais atenderem essas necessidades emocionais na plenitude, porque os próprios pais têm limitações de vida, as próprias necessidades emocionais desses pais não foram atendidas também. Isso é uma coisa que foi herdada, vem de geração para geração. Então, necessidades emocionais que os próprios pais dos próprios pais não foram atendidas, e eles têm dificuldade de atender as necessidades dos filhos. Às vezes, os pais que não tiveram algumas necessidades emocionais específicas, eles hipercompensam, eles exageram atendendo a necessidade emocional que faltou neles, exageram na dose e provocando esquemas, porque não é só a falta da necessidade emocional, o exagero, o excesso de liberdade, de amor, de segurança, de autonomia, de conexão, o excesso também provoca esquema. Eu não falei para vocês, nossa estrutura psíquica sempre tenta manter o equilíbrio. O que falta e o excesso são compensados na forma de quê? De esquemas. Os esquemas, eles são usados para compensar esse excesso ou essa falta de necessidade emocional. Isso é muito importante que vocês entendam a lógica. Então, esquemas, eles servem para compensar ou para tirar o excesso de necessidades emocionais que foram atendidas ou que não foram atendidas na relação da criança com os pais, ou que também sofrendo influência do meio ambiente. Essa questão da homeostase, o equilíbrio, é muito importante que vocês entendam. É impossível a gente ficar muito tempo sofrendo psicologicamente, emocionalmente. O cérebro tenta compensar até bioquimicamente, descarregando neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, para tentar equilibrar isso. E hormônios também, cortisol, adrenalina, toda a parte endógena também o cérebro começa a combater isso. Tá? De forma a manter um certo equilíbrio. Só que quando essa condição se perpetua, se prolonga durante muito tempo, o que acontece? Existe uma outra alternativa que além dessa questão endógena, também a forma, uma estrutura psíquica que começa a se rearranjar na forma de esquemas mal adaptativos, para que essa falta ou esse excesso seja compensado. A questão é uma compensação para manter um equilíbrio. Então, a criança quando ela desenvolve o esquema mal adaptativo, o esquema na verdade foi bem adaptativo naquele instante ali, naquele período de vida, porque pelo menos aplacou o sofrimento dela, disfarçou, ou deu uma compensada no sofrimento. Depois ela começou a crescer, virou um adulto e com a mesma reação. O problema é que o esquema faz com que o adulto tenha a mesma reação, a mesma compensação. Ele não desenvolve, ele não consegue abstrair do esquema. O esquema fica entranhado, como se fosse um parasita. Ele fica ali entranhado na estrutura psíquica, no ego da pessoa, e aí influenciando a personalidade dela, influenciando a vida adulta dela, funcional, afetiva. Então, é muito importante entender esse sistema de compensação. Se a pessoa tem esquemas, ela na verdade está compensando um excesso ou uma falta de necessidades emocionais. Isso é muito importante entender. Da mesma forma como essa condição que nós temos de ter a necessidade emocional atendida, nós precisamos, assim como alimento, assim como necessidades fisiológicas, proteção física, precisamos que as nossas necessidades emocionais sejam atendidas. Só que quase impossível de acontecer. Existem influências culturais, socioeconômicas, existe influência
das limitações dos próprios pais, existe influência cultural, religiosa, enfim, há várias situações. Os pais sempre dizem que sabem o que é melhor para os filhos. Isso é um senso comum, que na verdade não se coaduna com a realidade. Os pais não sabem, em hipótese alguma, muito pouco, sabe como atender às necessidades emocionais dos filhos. Eles não sabem nem o que é necessidade emocional. Os pais não sabem o que é isso. Então, fica praticamente impossível atender plenamente às necessidades emocionais da pessoa, do ser humano. E aí, a forma como essa pessoa vai reagir a essa falta ou esse excesso de necessidade emocional, atendida ou não, a forma aí vai depender de uma série de fatores. Vai depender também do temperamento dessa pessoa. Se o temperamento tem uma influência muito forte na forma como se vai conseguir superar essa falta ou esse excesso ou não. Tem também questões de genéticas latentes, do DNA. As circunstâncias, parte do nosso padrão emocional, da nossa personalidade, parte é herdada. Você vê que pacientes que têm problema de ansiedade e depressão, você vê que na família tem histórico. Pacientes que têm histórico de suicídio na família, você vê que tem vários. Se for fazer um levantamento da árvore genealógica desse paciente, você vê que existe um bisavô que já cometeu suicídio, tem um primo, tem um tio, um primo distante. Então, questões também genéticas influenciam na forma como a criança vai reagir a essa falta ou a esse excesso de afetividade. Então, não é somente a relação com os pais e cuidadores. Há um conjunto de fatores muito complexos, muito variados, que influenciam na forma como a gente vai reagir a isso, a essa falta ou a esse excesso. Então, é praticamente impossível que a gente consiga ter as nossas necessidades emocionais plenamente atendidas. Conforme colocamos aqui, tem questões religiosas, influências culturais. Lembram que antigamente, eu me lembro disso, até da minha avó, os filhos não podiam questionar os pais em hipótese alguma. Ela falava, não, eu jamais questionei meu pai e minha mãe, eu fazia tudo o que eles queriam. Se eu levantasse um ai, eu apanhava de vara. Então você vê que havia uma questão cultural, a questão cultural influencia demais também, muito. Isso cria uns esquemas, isso gera essas lacunas, esses problemas nessa base, nesse alicerce psicoemocional, em que a personalidade vai ser construída. Então esse alicerce não fica firme, não fica equânime, não fica equilibrado e sedimentado, sempre falta alguma coisa. Isso influencia na personalidade posteriormente, na formação da personalidade. A casa que vai ser construída sobre esse alicerce que não está bem sedimentado vai apresentar problema, rachadura, vai ter vazamento, vai começar a cair, ficar torta. É assim que acontece. Estou fazendo uma analogia simples a nossos problemas psicológicos e emocionais. Quando os problemas psicológicos e emocionais que os pacientes nos trazem são problemas decorrentes da base, do alicerce, das necessidades emocionais deles que não foram atendidas ou foram atendidas de forma não adequada, que permitiu que uma estrutura de personalidade, a casa deles, tivesse problemas estruturais. Então, nós na terapia de esquema, a gente vai consertar isso, a gente vai reparar isso, fazer essa reparação. A gente vai identificar essas necessidades que não foram atendidas, essas lacunas, esses problemas, e a gente vai substituir os esquemas por necessidades atendidas. A gente vai fazer isso, esse é o objetivo principal do nosso trabalho como terapeuta do esquema. Aqui eu ressaltei muito essa condição. Dadas as variáveis infinitas, a complexidade natural das relações humanas, além das nossas próprias limitações, é praticamente impossível que todas as necessidades emocionais básicas sejam plenamente atendidas na infância e até mesmo na fase adulta. Portanto, a condição para que os esquemas disfuncionais se estruturem é praticamente certa.
variando de intensidade e disfuncionalidade de acordo com o temperamento emocional da criança, sua estrutura psíquica latente, conforme falamos, além de outras premissas circunstanciais. Mas existe uma saída. Mas um trabalho de psicoeducação para os pais seria extremamente produtivo e valioso no sentido de prevenir, minorar e até reverter as condições para que os esquemas maladaptativos se estruturem e se intensifiquem. Esse trabalho de psicoeducação é um trabalho extremamente terapêutico, que a gente poderia fazer, pode fazer, e vocês vão estar em condições de fazer, inclusive, fazer esse trabalho com os pais das crianças. Como é que se faz a terapia do esquema em crianças? Na verdade, a gente psicoeduca os pais. A gente psicoeduca os pais para que os pais atendam às necessidades emocionais, para que os próprios pais façam as reparações parentais. Essa é a abordagem da terapia do esquema com crianças e adolescentes. Os pais é que vão ser os terapeutas. Os pais, nada melhor do que os próprios pais para atender às necessidades emocionais dos filhos. E os pais vão fazer a reparação parental deles mesmos, deles com os filhos. Isso é uma abordagem absolutamente incrível. E também a gente usa isso na terapia de casal. O casal, entendendo quais são as necessidades emocionais não atendidas de cada um vai aprender a atender essas necessidades, a fazer essa reparação parental e a dessensibilizar os esquemas de cada um, de cada cônjuge. Isso é maravilhoso. Então, esse trabalho aqui de psicoeducar os pais, seja os futuros pais ou os pais já de crianças já crescidas, enfim, esse trabalho é maravilhoso, é extremamente produtivo. Eu penso muito em fazer isso. E vocês têm condições também de fazer esse trabalho. Agora vão estar em condições. A forma como desenvolveu o nosso relacionamento com os pais nos primeiros meses de vida explica a forma atual como nos relacionamos afetivo e socialmente. A terapia de Bowlby, do apego, explica e comprova na prática como essa relação da criança com os pais, como essa relação é tão importante e como afeta fundamentalmente e definitivamente afeta a forma como essa criança vai lidar com o mundo, com as experiências com as outras pessoas e com ela mesma. Então nós vamos assistir a um vídeo sobre a terapia do apego, em que no vídeo vai ficar bem claro essa questão, essa relação, essa estruturação, essa conexão entre o filho e a mãe, o bebê e a mãe, e como isso é tão frágil, como isso é tão tênue, como isso é tão fácil de ser machucado, de ser danificado. O conceito da terapia do apego explica os nossos estilos de apego, mas também como as necessidades emocionais básicas não atendidas nessa conexão com os pais ou cuidadores criam os esquemas, especialmente os do domínio de desconexão e rejeição. Isso é muito claro. Nós vamos assistir esse vídeo e depois do vídeo vamos continuar com a aula, ok? Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. E hoje eu vim aqui falar para você sobre um tema muito interessante mesmo. Mas eu tenho que começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você sabia que são nos primeiros meses de vida que você vai definir a maneira como você se conecta com outros seres humanos pelo resto da sua vida? Pois é, nos primeiros meses de vida, na sua infância mais precoce, segundo Bowlby, que foi um pesquisador, um pioneiro nesse campo do apego, ele fala que o apego é necessário para a nossa vida e nós precisamos nos apegar com os nossos pais ou cuidadores. E ali, nessa conexão com os nossos pais ou cuidadores, vão se definindo os nossos sistemas de apego, ou seja, o nosso estilo de apego. Como a gente vai se comportar, né? Como a gente vai se conectar com outros seres humanos para o resto da nossa vida. Segundo Bowlby,
existem 4 tipos, 4 estilos de apego diferentes. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esses 4 estilos de apego. Fica comigo aí. Então, como eu disse, é necessário, né, se você imaginar uma criancinha, um bebezinho, ela precisa dos pais para sobreviver, não precisa? De fato, nós seres humanos somos a espécie que mais dependemos de nossos pais ou cuidadores por mais tempo. Porque se você for pensar, existem algumas espécies de mamíferos que elas nascem e já saem andando. E nós, seres humanos, demoramos 1 ano ou um pouco mais, talvez um pouquinho menos para andar. E precisamos do cuidado dos nossos pais ou cuidadores para a gente seguir na vida por vários anos. Então, é muito interessante essa pesquisa de Bowlby, que ela começou a constatar, e ele estudou bebês aí durante muitos anos, e essas pesquisas continuam até hoje através de outros pesquisadores, e elas comprovam realmente essa relação, né, dos bebês de 12 a 18 meses com os cuidadores, como esse vínculo é criado. Então, daqui a pouquinho eu vou passar algumas imagens muito interessantes para vocês, que você vai realmente constatar isso que eu estou falando, porque a gente tem que entender também que não é uma escolha. Nessa infância muito precoce, é uma adaptação. Segundo a disponibilidade dos seus pais ou cuidadores para com as necessidades da criança ou de você, quando você foi criança, ou de qualquer outra criança, ela começa a gerar esses estilos de apego. Teoricamente, para que haja um vínculo seguro, saudável, é necessário que os seus pais ou cuidadores estejam realmente disponíveis para atender todas as suas necessidades físicas e emocionais. Mas na vida real não é bem assim que acontece, né? Porque existe o corre-corre da vida, existem problemas, existem muitos fatores que interferem nessa relação, nessa conexão. E aí a gente vai desenvolvendo os nossos estilos de apego. É muito interessante você descobrir o seu estilo de apego, porque é algo inconsciente, é como você se conecta e se comporta com outros grupos de seres humanos e você nem percebe. Então, uma vez que você identifica o seu estilo de apego, você pode começar a reparar, a consertar muitas coisas. E eu também, em outros vídeos, eu vou falar sobre esses estilos de apego especificamente, quais são eles, como você pode reconhecer isso em uma criança, como você pode reconhecer o seu estilo de apego em você como adulto através de alguns comportamentos e sensações. E então a gente poder corrigir alguns aspectos disso para quê? Para que a gente possa se relacionar muito mais fácil com as pessoas, porque nós somos mamíferos e nós precisamos nos relacionar, nós vivemos em sociedade, não é verdade? Então é muito interessante quando você vê essas imagens dessas pesquisas que estavam fazendo. O nome dessa pesquisa específica é Still Face, que significa aquele rosto de paisagem, né, que não é responsivo. Então, ela colocava o bebê ali e a mãe estava na frente e a mãe interagia com a criança. A mãe aí está interagindo com a criança, a mãe está coordenando os seus movimentos com o movimento da criança, a mãe está coordenando as suas emoções com as emoções do bebê, da criança aí nesse momento. Então essa interação é realmente muito legal. Se o bebê vai e aponta ali para um lado, a mãe vai, interage, ela olha para aquele lado também. Então é realmente uma interação muito saudável que cria um vínculo muito saudável com a criança. Mas se de repente a mãe começa a não responder, né, com esta cara de paisagem para a criança, observa só o que acontece, né? Em alguns segundos, ou seja, é muito rápido, o bebê ele começa a perceber que já não existe essa conexão. Então ele tenta de todas as maneiras chamar a atenção da mãe. Ele faz aquilo que ele estava fazendo antes, ou seja, ele aponta para aquele lugar para ver se a mãe vai olhar. Ele começa a bater, né, levantar as mãos e bater aí na frente da mãe, como dizendo: ei, eu tô aqui, olha para mim. E a mãe continua aí não respondendo, né, com essa cara de paisagem.
Então o bebê começa em poucos segundos a entrar nesse estresse emocional, e ele vai começar a chorar aí, né? E ele fica completamente estressado, né? O sistema dele de apego ali está completamente estressado de uma forma negativa. Então aí a mãe volta a se conectar com essa criança e rapidamente esse vínculo ele é restabelecido. De novo, eles coordenam esses movimentos, eles coordenam mais uma vez a emoção. E o interessante dessa pesquisa é que realmente a gente consegue observar como essas crianças, né, nessa fase precoce, elas são realmente responsivas a essa conexão com os pais ou cuidadores. E é aí que já começa a se formar os nossos estilos de apego. Porque vamos pensar assim, daqui a pouco também eu vou falar sobre os traumas de apego precoce, que a gente, quando é um bebê, né, todo bebê ele tenta se conectar com aquele pai ou cuidador. Mas se ele não consegue, ou seja, se ele começa a se estressar muito, porque ele busca aquela conexão e aquela conexão não está presente e disponível do jeito que ele precisa, ele começa a se fechar e se adaptar para não sofrer mais, ou seja, para não gerar tanto estresse. É como se ele começasse a se acostumar. E essa vai ser a maneira como ele vai se apegar a outros seres humanos ao longo da vida. E daqui a pouco, quando eu começar a falar desses estilos de apego, você vai começar a entender porque pessoas são diferentes e como esses estilos de apego, eles também são diferentes em suas características, tá? Então eu acho aí que você teve uma surpresa realmente aí, porque essa pesquisa é feita assim já foi feita com várias crianças ao longo de anos e o resultado ele é sempre o mesmo. Então nós viemos realmente para o mundo com essa programação, vamos nos conectar com alguém. E aí a gente vai desenvolvendo esses sistemas de apego. Então, como eu disse, eles são divididos em 4 sistemas de apego, 4 estilos de apego. O primeiro é o estilo de apego seguro, ok? É o estilo de apego seguro. O que é o apego seguro? Segundo Bowlby, existe esse estilo de apego seguro e eu vou dar algumas características de pessoas que possuem esse estilo de apego, tá bom? As características dos pais para esse estilo de apego, os pais eles realmente estão sempre disponíveis para as necessidades básicas e emocionais das crianças, eles realmente estão presentes. A comunicação ela é clara, ela é objetiva, ela é congruente com a idade da criança através de expressões faciais e tom de voz. Realmente eles estão disponíveis e como existe uma palavra, eles estão realmente, previsível o comportamento deles, ou seja, a criança sabe o que esperar o tempo inteiro. É muito previsível o comportamento dos pais e eles estão ali para todas aquelas necessidades da criança, para quando ela se desregular ou ela entrar numa emoção negativa, ali estarem os pais como uma fonte de recursos para que ela possa então regular aquele afeto negativo. Então essa criança ela vai se tornar um adulto. Agora eu vou dar as características dos adultos que possuem um apego seguro. Muito mais otimista na vida, muito mais confiante. Aquela pessoa que vai atrás dos sonhos dela, que realmente ela confia nas pessoas, ela confia no mundo. É uma pessoa que ela se ama muito realmente, não da boca para fora, tá? Isso você percebe em todas as atitudes. Os relacionamentos dela são saudáveis. É realmente uma pessoa mais calma, mais resiliente ao estresse, né? Ou seja, ela consegue lidar com o estresse e com situações estressantes de uma maneira muito mais tranquila. Para tirar ela do eixo é muito mais difícil. São pessoas completamente disponíveis para reparar as relações. O que é reparar as relações? Ou seja, são pessoas que sabem admitir quando estão erradas e conseguem ouvir um pedido de desculpa e têm uma capacidade acima do normal de reparar qualquer tipo de relação, né, com outras pessoas. Elas conseguem detectar quando há um perigo real no ambiente, porque a gente vai falar de outros estilos de apego e você vai perceber que existem alguns
estilos de apego que ele não consegue detectar muito isso. Elas são pessoas pé no chão, mas ao mesmo tempo vão atrás dos sonhos. Elas são muito realistas e otimistas ao mesmo tempo. Eu me lembro que eu estava num curso aprendendo sobre tudo isso e era num lugar muito lindo, assim, havia muita mata, muita grama, muitas árvores, e a gente estava ali naquela sala, e quando o professor estava explicando sobre o estilo de apego seguro, ele gritava assim para a janela, lá para o lado de fora: "Tem alguém aí? Tem alguém aí?" Né? Foi uma brincadeira que ele fez, porque assim, é muito difícil nos dias que nós vivemos, os pais estarem ali 100% para aquelas necessidades da criança, né? Porque os pais têm os problemas próprios, né? Se você pensar que adultos são crianças crescidas, porque todas as crianças um dia se tornarão adultos e todos os adultos um dia foram crianças. Então eles também têm o estilo de apego deles que vieram dos pais ou cuidadores deles, ou seja, né, é como uma utopia pensar que alguém vai ter esse estilo de apego precoce, assim, formado da maneira perfeita, né? O interessante é que dentre esses 4 estilos de apego, você se identifica com um mais especificamente, mas todo mundo carrega um pouquinho de todos. Claro, até mesmo do apego seguro, todo mundo carrega um pouquinho, mais ou menos. E você se identifica com algumas coisas dos outros estilos de apego, mas tem um que fala muito com você. É a sua maneira de se comportar e de agir no mundo. Então eu falei sobre o estilo de apego precoce e o apego saudável. E nos próximos vídeos eu quero que você me acompanhe, que eu vou falar sobre o estilo de apego evitante, ok? Eu vou dar as características dos pais, quando a criança ela vai começar a desenvolver esse estilo evitante. Eu vou falar sobre as características na criança e as características do adulto, ou seja, quando aquela criança que desenvolveu aquele estilo de apego, ela tem quando ela é adulta. E em cada vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os outros estilos de apego. Então tem esse estilo de apego que é o seguro, que eu já falei um pouco, o evitante, que é o que eu vou falar. Depois eu vou falar sobre o ansioso ou ambivalente, ok? Que é o ansioso por agradar, ou apego ambivalente. Esse é muito comum aqui no Brasil. E sobre o apego desorganizado, tá? Então não deixe de acompanhar aí os próximos vídeos. Eu espero realmente que você tenha gostado dessa novidade que eu trouxe para você. Deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube e também entre na nossa página no Facebook, né? Núcleo Terapêutico Sinapse. Lá você vai encontrar muitas dicas. Eu estou sempre postando vídeos falando de cursos, de vivências terapêuticas. Visite o nosso site www.ntsinapse.com.br. E realmente eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aguarde o próximo. E eu tenho uma boa notícia antes de terminar esse vídeo, tá? Que esses estilos de apego que são formados, que depois a gente vai falar dos traumas de apego precoce, a boa notícia é que a gente pode reverter, a gente pode consertar muito de tudo isso, de como ficaram registrados esses vínculos, né, esses estilos de apego, para que a gente possa harmonizar as nossas relações cada vez mais. Então é possível e a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos para mudar tudo isso também. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima. Então, vocês gostaram, né? Tem muito a ver, é relação direta essa questão da terapia do apego com a questão das necessidades emocionais. Basicamente uma coisa está ligada à outra. O apego seguro ou os apegos neuróticos estão relacionados com as necessidades emocionais. Basicamente é a mesmíssima coisa, é exatamente igual, não tem nenhuma distinção. Então a gente consegue ver através dessas experiências que a gente viu no vídeo como é extremamente rápido a reação da criança à desconexão. E também como ela vai, não ficou claro no vídeo,
porque o vídeo só mostrou essa desconexão. Mas a criança, quando aquela desconexão se prolonga, ela meio que se torna uma rotina, a criança ela se adapta, ela busca uma adaptação, ela busca uma compensação na forma de esquema. Ela cria um esquema para compensar aquele sofrimento, aquela carência, aquele dano emocional na relação com o pai ou cuidador. Exatamente assim. Então, você viu que a criança sofreu em 15 segundos, ela começou a sofrer. Imagina numa relação familiar isso se perpetuando e sendo todos os dias, o tempo todo, ou de uma forma muito constante. A criança vai procurar a homeostase, o cérebro da criança vai buscar, vamos compensar isso, que não está dando para suportar. Então vamos criar um esquema, seja qual for, dependendo da necessidade emocional, mas é muito ligado ao domínio de desconexão e rejeição. Mas abrange todos, tá? Todos os 5 domínios e todos os 18 esquemas, mas especialmente os do domínio de desconexão e rejeição, porque esses esquemas desse domínio são os mais dolorosos, são os que mais afetam, mais provocam sofrimento e mais impactuam a pessoa no seu relacionamentos afetivos, sociais e também em questões de sofrimento psíquico, depressão, ansiedade. Está muito vinculado a esse domínio e aos esquemas pertencentes a esse domínio. Então, imagina só, como uma criança ela vai lidar com um sofrimento constante como esse. O cérebro ele busca essa compensação através dos esquemas. Ficou bem claro isso, ok? Então vamos prosseguir. Quando falamos quais seriam essas necessidades emocionais, eu quero que vocês se atenham basicamente às necessidades emocionais relacionadas aos 5 domínios e aos 18 esquemas. São essas necessidades emocionais que nós iremos fazer a reparação parental. Existem vários autores falam sobre diferentes necessidades emocionais, existem dezenas. Nós vamos nos concentrar apenas e tão somente no objetivo fundamental. São as necessidades emocionais relacionadas aos 18 esquemas e aos 5 domínios. Essas necessidades emocionais que nós precisamos saber, identificar e tratar e reparar no trato terapêutico. Então, essas necessidades emocionais aqui, fiz a relação delas. Amor incondicional, segurança, estabilidade, proteção. Vocês reparem que tem algumas necessidades que estão muito ligadas uma à outra. Segurança, estabilidade e proteção, na verdade, é quase que uma coisa só, é segurança. Conexão, vínculo afetivo também são primos, são cúmplices, são ligados. Cumplicidade, autonomia, competência, identidade, validação, espontaneidade, liberdade, limites, lazer, privacidade, reconhecimento e compreensão. Basicamente são essas necessidades que nós temos que cobrir, reparar no trato terapêutico com os nossos pacientes, ok? Então eu vou explicar em geral uma a uma aqui e depois nós vamos entrar no detalhe. Quando eu falo de amor incondicional, o que isso quer dizer? Todo pai, toda mãe fala assim, eu amo meu filho. Na verdade, boa parte não ama o filho incondicionalmente, ama o filho condicionalmente, ama o filho desde que esse filho atenda às expectativas dos pais, obedeçam, tenham um bom desempenho escolar, não criem problemas, tenham um comportamento idealizado pelos próprios pais, esse comportamento se encaixe nessa idealização. Enfim, muitos pais incorrem nesse erro de condicionar o amor, de mostrar através da convivência e do próprio relacionamento que, eu amo você desde que você atenda às minhas expectativas. Isso fica muito evidente para a criança. O pai não fala desse jeito, mas ele demonstra desse jeito. E a criança, o que fica entranhado ali? Bom, ser quem eu sou, meu pai não me ama desse jeito. Eu preciso, para ser amado, eu preciso ser algo mais do que eu sou. E aí que começam os problemas.
Então eu preciso ser algo mais e fazer algo mais. Porque ser quem eu sou, pura e simplesmente, isso não vai satisfazer meus pais. E aí que começam a criar os esquemas compensatórios. Bom, eu vou me direcionar para o outro, eu vou atender as necessidades emocionais do outro, eu vou atender as necessidades do outro, eu vou satisfazer o outro. E se eu fizer isso, se eu satisfazer as necessidades e as expectativas do outro, eu serei amado. Da mesma forma como ele criou esse direcionamento para os pais. Então, os pais condicionaram a criança a direcionar para eles, ou seja, você só será amado se você atender às minhas expectativas. E a criança cresce atendendo às expectativas das pessoas. Só assim ela vai conseguir ter a sensação de que é amada e é aceita. Tem várias outras consequências além disso. Tem busca de reconhecimento e aprovação. Então, quer dizer, ser quem eu sou não é válido. Ser quem eu sou não é o suficiente. Então eu vou ter que ser mais do que eu sou. E esse mais do que eu sou, aí, dependendo da criança, ela pode querer buscar um desempenho, buscar compensação no desempenho, tendo um máximo de desempenho. Porque se eu tiver um excepcional desempenho escolar, acadêmico, profissional, eu serei amado pelas pessoas. E aí vários esquemas do domínio de desconexão e rejeição e até de outros domínios também podem ser gerados através dessa necessidade emocional não atendida, no caso, de um amor incondicional. Segurança. A segurança, estabilidade e proteção estão muito vinculados ao esquema de autonomia e desempenho prejudicados, também de desconexão e rejeição, não deixa de ter também, supervigilância e inibição. Por quê? É a sensação que a criança tem de que, olha, pode acontecer, o mundo pode acabar, mas eu me sinto seguro ou segura porque eu tenho meus pais. Eu tenho meus pais, eu tenho aquela sensação de que eu corro para os braços dos meus pais e eu vou ser protegida. Toda vez que eu tiver um problema, um desafio, uma dificuldade, eu sei que eu tenho meus pais, eu vou enfrentar esse desafio, essa dificuldade, esse problema com segurança, porque eu sei que em caso de necessidade eu tenho o apoio, eu tenho a proteção e eu tenho essa conexão segura e saudável com meus pais. Só que quando essas necessidades emocionais não são atendidas, a família é instável, a figura masculina, nesse caso de segurança, está muito vinculada à figura masculina. A figura masculina, ela não é forte, ela não protege, ela é instável, ela é fraca. A criança sente o seguinte, olha, eu estou sozinha, eu tenho pai, tenho mãe, mas não me sinto segura. E aí a sensação de que o mundo é um lugar ameaçador, é um lugar instável e ameaçador. E aí eu não vou dar conta do mundo, eu não vou dar conta dos desafios do mundo. E aí criam-se vários esquemas, principalmente do domínio de supervigilância e inibição, como negativismo, pessimismo, pode ser inibição emocional, padrões inflexíveis, ou então esquemas do domínio de autonomia e desempenho prejudicados, como dependência, incompetência. Poxa, se eu não dou conta das coisas, dos problemas que me aparecem, porque eu não me sinto seguro e apto para enfrentá-los, então eu preciso de ajuda. E a criança começa a criar o esquema de incompetência e dependência, em que ela sempre, quando encontrar um problema, quando encontrar um desafio, ela vai ter que buscar a ajuda de alguém. Geralmente alguém em que ela confie, e que passe essa segurança que faltou para ela. Conexão e vínculo afetivo. Essa necessidade, quando não é atendida, primeiro vamos falar sobre qual é a sensação dessa necessidade emocional. Essa conexão e vínculo afetivo é aquela sensação de que eu tô ligado a meus pais meio que telepaticamente. Eu sei que eles estão aqui, eu sei que eles estão presentes, eu não preciso me comunicar verbalmente. Eu consigo perceber a presença deles aqui comigo, mesmo distante. Mesmo estando
a muitos quilômetros de distância, eu sei que meus pais estão comigo. É a sensação que eu sei que eles estão comigo. E quando essa conexão, esse vínculo afetivo não é atendido, existe essa desconexão, há uma ansiedade de separação. É uma sensação de que os pais não estão comigo, como criança, não estão comigo o tempo todo. A sensação é que só se sente seguro se eu estiver próximo fisicamente. Se eu estiver distante fisicamente, eu me sinto inseguro. Então, eu me sinto só, eu me sinto desamparado. A sensação de desamparo é muito forte. E de uma incerteza quanto a essa presença, a esse vínculo. Há uma incerteza em relação a isso. O reflexo direto dessa necessidade não atendida se recai principalmente no domínio de desconexão e rejeição. Esquema de abandono, esquema de privação emocional e até no esquema de defectividade também. Cumplicidade tem um pouco de... Está atrelada à conexão e vínculo afetivo. É aquela sensação de que meu pai e minha mãe me aceitam do jeito que eu sou. Também tem vínculo com amor incondicional. Me aceitam do jeito que eu sou, tá? E se houver algum problema comigo, eles vão estar comigo, independente do problema, independente do que eu faça propriamente, porque eles estão totalmente comprometidos comigo. Eles me protegem, o amor deles é incondicional e eu sinto essa cumplicidade. Então, eu posso até ser punido pelo que eu possa fazer de errado, mas eu sei que eles estão comigo, eu sei que eles me apoiarão em qualquer circunstância. E essa cumplicidade, esse sentimento, ele é muito empoderador no sentido de evitar problemas e esquemas desse domínio de desconexão e rejeição, que é um esquema mais doloroso, é o domínio mais doloroso que existe, onde os esquemas são os mais fortes, que provocam mais sofrimento. Então, essa cumplicidade está muito vinculada ao amor incondicional e à conexão e o vínculo afetivo. Quando não há essa cumplicidade, a criança sente que o amor dos pais, a proteção dos pais, o vínculo desses pais é muito instável e condicional. Então, depende do que eu faça, eles podem estar comigo ou não. Depende do que eu seja, do que eu sou, eles podem estar comigo ou não. Então, novamente, recai naquela condição, daquela ferida narcisista. Ser quem eu sou não é o suficiente. De repente, não vale a pena ser quem eu sou. Eu preciso ser mais do que eu sou, para eu ganhar esse amor, essa cumplicidade, esse vínculo e essa estabilidade e segurança, a proteção. Autonomia é aquela capacidade de eu resolver os meus problemas, fazer as minhas coisas do meu jeito. Isso será aceito, isso é validado, isso é encorajado pelos meus pais. Então, os meus pais me encorajam a fazer as coisas, a resolver os meus próprios problemas, a me tornar autônomo, fazer do meu jeito as coisas que eu quero fazer, e não do jeito deles. Então, isso é muito importante, atender essa necessidade para que a criança tenha um sentido de competência, de autonomia e desempenho bem fortalecido. Caso contrário, esquemas do domínio de autonomia e desempenho prejudicados vão ser criados, como dependência, incompetência, novamente, vulnerabilidade ao dano e à doença, emaranhamento e fracasso. Então, quando a criança não é estimulada, não é encorajada a desenvolver essa autonomia, ela vira muito dependente, ela fica muito dependente dos pais, muito emaranhado de pessoas em que ela pode confiar, em que ela acha que são mais capacitadas do que ela. A competência é a mesma coisa, tem muita ligação com a questão da autonomia e da identidade também depois. A competência é exatamente a capacidade de fazer e fazer bem, e aprender a fazer bem, e aprender a superar os meus problemas, aprender Isso tem relação com a criatividade, com
com a inteligência, com a flexibilidade. Então, os pais não encorajando a criança, a competência da criança, não estimulando a criança a resolver as coisas pela própria capacidade dela, novamente, principalmente no domínio de autonomia e desempenho prejudicado, isso fica muito evidente. Pode criar esquemas de fracasso, de incompetência, dependência, enfim, e todos do domínio de autonomia e desempenho prejudicados. Identidade, a questão assim, tem relação também com amor incondicional, com vínculo afetivo. Eu sou quem sou e meu pai me aceita do jeito que eu sou. Meus pais me aceitam. Então, eu estou satisfeita e sou reforçada e sou encorajada a ser quem eu sou. Independente de se eu seja bonito, feio, gordo, magro, de que cor eu seja, de que raça eu seja, de que condição sexual eu seja, os meus pais não se importam com isso. Eles me amam do jeito que eu sou. Esse conceito de identidade vai ficando reforçado. Então, eu me aceito. Eu acabo aceitando. Quando o pai encoraja o senso de identidade, a criança vai se aceitando do jeito que ela é, inclusive com as próprias limitações dela. Isso é muito saudável, extremamente saudável. Mas quando essa necessidade não é atendida, novamente, esquemas do domínio de desconexão e rejeição são muito fortes aí, são ativados, como, por exemplo, privação emocional, defectividade, muito, 100% defectividade. Defectividade e vergonha é o que mais está relacionado com essa necessidade não atendida de identidade. Tá? Pode também criar isolamento social. A pessoa que não tem uma identidade muito bem estruturada, ela sente vergonha de si e se isola, pode se isolar, pode se sentir diferente, pode incorrer naquele síndrome do patinho feio, né? De se sentir diferente dos outros, e aí se isolar, se alienar. Validação tem basicamente relação com a cumplicidade, com a autonomia, com amor incondicional. É validar, me valorizar, validar as minhas atitudes, validar as minhas decisões enquanto criança. Tem a ver com autonomia, como falei. Então, a criança ela toma as decisões dela, ela vai se redirecionando, e com isso ela é validada pelos pais. Os pais incentivam, encorajam, validam as decisões que a criança toma em benefício dela mesma. E mesmo que as decisões não sejam as mais adequadas, isso não há uma punição, uma crítica em relação a isso. Os pais encorajam as crianças validam o comportamento da criança no sentido das decisões que ela toma, dos caminhos que ela segue. Isso está muito vinculado a essa questão. E quando isso não está atendido, a criança sofre muito com a questão da identidade também. Então, novamente, o esquema de defectividade está muito ligado à questão da validação. Muito, muito ligado. Então, a criança sente que é algo falho. O que ela faz talvez não seja o melhor. Falta habilidade para ela, falta recursos a ela. Ela tem lacunas, ela não é boa, 100%, ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação, ela precisa de apoio. E às vezes ela nem tem isso também. E aí mais esquemas podem ser criados, como privação emocional, por exemplo. Então, a validação é uma necessidade extremamente importante, todas são, mas porque repercute em vários esquemas, em vários domínios. Tanto de desconexão e rejeição, como de autonomia e limites prejudicados também, e desempenho também prejudicados. Espontaneidade também tem relação com limites prejudicados, tem relação bastante com essa questão de eu faço as coisas da minha forma, do meu jeito, eu desenvolvo minha criatividade, o meu senso de percepção do que é melhor para mim, do que é melhor na situação. Isso tudo deve ser incentivado pelos pais, deve ser encorajado pelos pais. E quando não é,
a criança perde a espontaneidade, ela fica muito travada, fica muito limitada, os impulsos dela ficam travados, ela fica insegura, ela não consegue desempenhar o seu papel na plenitude, porque ela não tem certeza sobre a própria capacidade, sobre as suas próprias decisões, sobre os seus próprios impulsos. Então há uma repressão dos impulsos naturais da criança. Então uma criança fica uma criança muito robotizada, muito tolhida, muito presa nos seus impulsos. Isso repercute nos domínios de limites prejudicados, autocontrole e disciplina insuficientes, ou então fica muito direcionado nos esquemas. Podem ser criados muitos esquemas no domínio de supervigilância e inibição emocional, muito comum na espontaneidade, quando não é atendida a inibição emocional, padrões inflexíveis, postura punitiva. Geralmente são famílias conservadoras, famílias tradicionais, que que punem a espontaneidade, que acham que a espontaneidade é algo ruim, algo que possa representar uma irresponsabilidade, uma falta de controle. Liberdade tem a ver com a espontaneidade também, com a autonomia também, no sentido da criança se sentir livre para seguir o seu caminho, para seguir seu rumo, para se direcionar na vida. Então, os pais que não dão essa liberdade, que controlam a liberdade dos filhos, eles estão afetando muito fortemente a criança, que pode vir a criar esquemas do domínio de supervigilância e inibição. Inibição emocional, novamente, padrões inflexíveis, novamente. Então a criança perde muito da espontaneidade, muito da flexibilidade, da criatividade, da assertividade. Ela perde essa condição de ser assertiva, porque ela ela se sente tolhida nos seus estímulos mais básicos de liberdade, de espontaneidade, de autonomia. Ela sente presa. Será que esses impulsos não são vistos como algo bom, mas como algo nocivos, que devem ser controlados, devem ser cerceados? A mesma coisa em termos de limite. Limite é quando, geralmente, os pais excedem nessa falta de limites, ou então impõem um limite muito forte na criança. Quando eles excedem na falta de limite, a criança começa a criar esquemas do domínio de limites prejudicados, principalmente autocontrole e autodisciplina insuficientes, ou arrogo e grandiosidade. Ela acha que pode tudo, que o mundo privilegia ela, que ela é especial em relação aos demais, e ela tem privilégios em relação às demais pessoas, às crianças. Então ela cria uma ideia de que, bom, eu posso tudo, desde que eu queira. Então esses limites não foram impostos pelos pais, os pais se excederam na liberdade, que pode ser, se excedeu na liberdade, ele afetou a necessidade de limite, e a criança então pode criar esses esquemas no domínio de limites prejudicados. Lazer é a mesma coisa. A criança precisa entrar em conexão. Quando o lazer não é atendido, plenamente atendido, a criança, o esquema o domínio mais afetado é o de supervigilância e inibição, aquele domínio em que tudo é controlado, os impulsos são controlados, a alegria é controlada, o riso é controlado, o lazer é controlado. Tudo que a criança encara o lazer, a felicidade, o riso, a espontaneidade como algo ruim, algo até passível de ser punido. Então cresce de uma forma muito tolhida, muito controlada, muito fechada em termos emocionais, os impulsos muito controlados. E aí, nessa questão do lazer, pode acontecer também da criança interior, do adulto, ficar muito reprimida. Então o adulto fica incapaz
de se divertir, de se conectar com a sua criança interior, e ser espontâneo e ter uma reciclagem emocional e afetiva. Ele não consegue. Geralmente crianças cuja necessidade emocional de lazer, de limites, de espontaneidade e liberdade foram tolhidas, essa criança vira um adulto muito jovem. É uma criança super responsável, parece um adulto, uma criança que cuida dos pais, cuida dos irmãos mais novos, uma criança que vira um adulto muito cedo. E aí ela fica amargurada, fica árida em termos de afetividade, de sensibilidade, porque todos os impulsos dela, os impulsos que vão dar essa capilaridade, rejuvenescer emocionalmente, esses impulsos são tolhidos. Então a conexão com a criança interior dela fica tolhida, fica reprimida. E aí fica uma criança adulta, responsável, e um adulto muito árido, muito frio, muito seco, muito triste, muito pouco espontâneo, pouco criativo. Privacidade, necessidade emocional em que a criança precisa ter o seu espaço, o seu tempo, a conexão com ela mesma, com as suas próprias necessidades, criar suas próprias reciclagem emocional, ter o seu espaço, seu tempo, sua privacidade, o seu momento. E quando ela não tem isso, a criança pode criar esquemas do domínio de limites prejudicados, ou então esquemas do domínio de direcionamento para o outro. Ou seja, já que eu não tenho privacidade, a prioridade está na privacidade dos outros. Ou seja, as minhas necessidades eu não vou atender, eu vou atender a necessidade dos outros. As minhas necessidades eu não atendo. A criança se acostuma a não atender as próprias necessidades. Ela se acostuma a não atender. Então ela vai acabar se criando esquemas daquele domínio de direcionamento para o outro. Pode ser subjugação, pode ser autossacrifício, busca de aprovação e reconhecimento. Ou seja, ela se acostuma a direcionar-se para o outro e esquecer das próprias necessidades, porque ela não teve esses momentos para ela, essa privacidade. Na privacidade é que ela vai ter a capacidade de perceber quais são as suas próprias necessidades e como ela pode atendê-las. Reconhecimento está ligado à questão da validação, à necessidade de validação, no sentido de que todo o esforço que a criança faz para resolver seus problemas, para atingir seus objetivos, esses esforços são reconhecidos pelos pais, são encorajados pelos pais, são validados pelos pais. E quando isso não acontece, a criança cria esquemas do domínio de desconexão, rejeição, privação emocional e defectividade muito. Também dos limites e autonomia e desempenho prejudicados. Também autonomia e desempenho prejudicado, incompetência, fracasso. Tá? Ou pode também chegar e ter também na esquema do domínio de limites prejudicados, buscar reconhecimento e aprovação, buscar atenção, pode ter também, ela pode também ter esquemas de direcionamento para o outro, buscando reconhecimento e aprovação nas pessoas. Já que faltou a elas, ela tenta buscar esse reconhecimento e aprovação nos outros e cria um esquema de busca de atenção e reconhecimento. Aí fica aquela pessoa que fica sempre buscando a atenção, identificada com status, com sinais exteriores de sucesso. Compreensão é aquela capacidade que a criança se sente compreendida, ela se sente entendida, ela se sente que ela não precisa se explicar, ela não precisa se esforçar para que os pais a entendam. Tá? E quando essa necessidade
de compreensão não é atendido, ela cria um esquema principalmente de privação emocional, em que ela sente que não tem essa compreensão, que não tem esse apoio, que os pais não a entendem. E aí pode incorrer também no esquema de defectividade. Então se sente diferente, se sente defectiva, falha, que os pais não me compreendem porque deve ter algum problema comigo. E aí ela vai naquela síndrome do patinho feio, se sente diferente, pode também se alienar e se isolar socialmente. Você vê que está tudo concatenado. Tá? Então a gente deu uma passada geral nessas necessidades emocionais e vamos entrar em alguns detalhes, em algumas necessidades bem importantes e rever essa questão das necessidades não atendidas com os domínios e esquemas.